Reforma íntima. Nada de tirar boa nota, nada de respeitar os outros. Eu prefiro você um marginal, mas comigo. Por sermos espíritas sabemos que não é bem por aí. É preciso pensarmos que, se o nosso pensamento nos aprisiona a pequenas coisas, que se dirá das grandes coisas, quando, no mundo espiritual, tais surgirem à nossa vista. Se ficarmos apegados à pulseira dourada que deixamos na gaveta. E você pensa que não existe isso, é? Existe. Quem nunca ouviu olha, quando eu desencanar, isso aqui é seu, isso é do cachorro, isso é do gato. Quando chegarmos do lado de lá, não haveremos de olhar para trás, se Deus quiser. Lembremos-nos sempre do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, mentor espiritual de tantas casas espíritas, que, na manhã do seu desencarne, chegou no parapeito da janela do seu consultório, viu que a fila de doentes para que ele atendesse virava à esquina, então olhou até a última pessoa que estava na fila e fez uma prece sentida, dizendo: meu Deus, deixa-me ter forças para atender, no dia de hoje, até a última pessoa da fila. Depois que a última pessoa da fila foi atendida, ele se recolheu, chamou os filhos, a esposa, a família, foi para o seu leito, sentindo-se fraco, fez uma prece e disse na oração: meu Deus, eu estou devolvendo ao Senhor tudo o que me foi emprestado, o corpo, a família, os filhos. Vejam vocês o desligamento mental total desse espírito. Olhem só o que aconteceu comigo há alguns anos. Às 3 horas da manhã, no meu quarto, senti alguém me tocar. Abri os olhos acreditando tratar-se do meu marido ou da minha filha e deparei-me com um senhor, um espírito desencanado, de fraque, cartola, luvas brancas, polaina. Sabe aquela polaina que o tio Patinhas usa? Pois é, igualzinha. Olhei o espírito de alto a baixo e pensei: eu não acredito. Imaginem de que festa aquele espírito não estaria vindo. Porque ele estava ali, cristalizado, ainda com uma carteira na mão. Olhem o que é a mentalização, a cristalização mental. E ele me disse assim: olha, a senhora sabe, um amigo me disse que, se eu viesse até aqui, a senhora faria uma prece por mim. Quanto eu preciso pagar para que a senhora faça uma oração por mim? Não foi mole. Eu fiquei morrendo de paixão, de pena mesmo, de ver aquele espírito naquela situação deplorável. Dona Irene Carvalho, da Comunhão Espírita de Brasília, contou-nos que, quando foi à Europa, certa vez, ela entrou no Palácio de Versalhes e ali viu que ainda estava acontecendo, para alguns espíritos, um baile. Os espíritos dançavam. Aquelas mulheres com aquelas roupas maravilhosas, todos rodopiando pelo salão. Isso quer dizer que ali ainda era século XVII na cabeça daqueles espíritos que não queriam sair. Ela nos contou também que, no Museu de Louvre, enquanto Cicerone foi andando para um lado com o grupo da excursão, ela foi para outro, porque os espíritos iam mostrando para ela: aqui aconteceu isso, aqui, aquilo. A vantagem da mediunidade também, não é? Porque, afinal de contas, há de haver uma vantagenzinha. De repente, ela olhou e viu que tinha uma argolona no chão, como se fosse um alçapão mesmo. E, quando ela ia enfiando a mão, o Dr. Dias da Cruz ou o Dr. Franco Leal, não me lembro bem qual o espírito acompanhava, disse a ela: não abra. Mas ela não teve dúvidas, abriu. É aquela história, nós ainda somos muito humanos mesmo, não é? Os espíritos dizem para não abrir, mas nós abrimos mesmo. Em pleno Museu de Louvre você não vai abrir? E, quando ela abriu o tal alçapão, e o pior é que o negócio era facílimo de se abrir, ficou horrorizada, porque naquele porão estavam entidades trevosas encarceradas ainda, com grilhões nos braços. O pior não foi vê-los. O pior foi a carga que ela recebeu. Já imaginaram o que é receber a carga de espíritos que estão impregnados, parados, fixados há mais de 200 anos? Na hora em que ela abriu o alçapão, sentiu uma carga puxando-a para baixo. Os espíritos levantavam os braços e ela sentia, embora eles não a tocassem, que iam enlaçá-la e ela iria cair. Com um esforço supremo, ela ficou sentada no chão e botou de novo a tampa do alçapão. Suava frio. Imaginem vocês a carga de energia que aqueles espíritos roubaram dela. E eu não vou contar a vocês o que o espírito amigo disse a ela, hein? Porque é aquela história, desobedeceu, não é? Às vezes os espíritos nos dizem: não faça aquilo, não faça isso.
E alguns dizem, não, se tivesse um espírito do meu lado dizendo para não fazer algo eu não faria. Será? Porque eles estão aí, o tempo todo, ditando bons comportamentos à nossa consciência. Jesus, quando veio à Terra, quis, de forma extraordinária, resumir a busca da nossa perfeição, a reforma de caráter que todos deveremos fazer. Disse para fazermos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Disse para amarmos os nossos inimigos, talvez uma das frases mais revolucionárias que o Cristo disse, e para desejarmos o bem àqueles que não nos querem bem. Ou seja, Jesus colocou nos devidos degraus a nossa evolução. Lembre-se sempre da moça que foi procurar o médium baiano Divaldo Franco para uma orientação, porque tinha uma filha de 11 anos que nunca a tinha abraçado. Então ela disse, Divaldo, é coisa de outra vida mesmo, não é? E Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, disse a ele, não. Quando a menina nasceu, quando o médico disse, na sala de parto, é uma menina, ela respondeu, eu queria tanto menino. E a menina, naquele momento, gravou, nunca se esqueceu daquela frase e até hoje, 11 anos depois, não deixa a mãe se aproximar. Qual foi a solução? Seguindo a instrução dos espíritos, a mãe, todas as noites, depois que a menina adormecia, ia para a beira da cama e falava, minha filha, eu a amo tanto. Perdoe-me, aquilo foi uma bobagem, eu não quis falar aquilo. No dia em que a menina estava completando 12 anos então, a mãe estava de costas na cozinha preparando o bolo da festa, a menina veio por trás, abraçou a mãe pela primeira vez e disse, mamãe, então é verdade que você me ama mesmo. Vejam como o espírito de quem dorme grava tudo, porque permanece desperto. Eu tenho uma amiga que diz, meus filhos são equilibradíssimos. Eu vivo um inferno com o meu marido, mas a gente só briga quando eles estão dormindo. Jamais façamos isso. Porque o corpo dorme e os espíritos vão todos assistir à briga. Aí, no dia seguinte, é a febre na filha que não se sabe de onde vem. São as birras para não ir à aula, a dor de cabeça, a dor no pé. E ninguém tem explicação para nada. São os ambientes. É a força do nosso pensamento. A mulher deve se conscientizar, ela é mesmo o pilar do casal. Em verdade, a mulher é o sustentáculo espiritual do lar. O filho chega cheio de problemas, o marido, nem se fala, e a mulher vai, discretamente, falando de coisas boas, contando coisas boas. Pode até ser difícil, mas ela tem de fazer isso. Uma vez perguntaram à esposa do então prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, como é que ela conseguia viver tão feliz com o marido, há tanto tempo, e ela respondeu, eu tenho a primeira dica, meu marido nunca chegou em casa e me pegou fazendo reclamações. Achei isso interessante. Aí vai uma dica. Ela contou que às vezes tinha vivido coisas terríveis com os filhos, daí ele chegava e falava, tudo bem? E ela respondia, tudo bem. Mais tarde ela ia enfronhando nos assuntos, olha, conversa com fulaninho. Aconteceu isso e isso. Mas ela estava sempre bem. Não necessariamente arrumada, mas... Porque, às vezes, a gente se arruma toda, mas, quando o marido abre a porta, já vai despejando nele um monte de problemas. Aí não adianta nada. O importante é que saibamos que toda mulher é, dentro de casa, malgrado a própria vontade dela, o sustentáculo espiritual do lar. É mesmo. E já comentei com vocês que a mulher é tão esperta que ela sempre foi a rainha do lar quando o lar era tudo no mundo. Quando se nascia dentro de casa, se morria dentro de casa, se casava dentro de casa, tudo se vivia dentro de casa. Quando ela começou a ver que nos hospitais se nascia e se morria, que se casava nos cartórios, ela também foi para fora de casa. E pagou o seu preço, é evidente. Emmanuel costuma dizer que o ideal do futuro será que toda mulher possa trabalhar somente meio período, para que no outro meio período possa se dedicar à criação dos seus filhos. Por quê? Porque ele diz que muitas das pessoas a quem nós entregamos os nossos filhos para irmos trabalhar não estão com matrizes morais adequadas para educá-los. Então, quando chegamos em casa, à noite, temos de consertar uma porção de coisa errada que puseram na cabeça deles. E às vezes nem conseguimos, porque eles nem falam de coisas que viram e que ouviram, coisas que não são corretas e que às vezes encontram abrigo em seus corações.
Falo sobre isso porque o pensamento é vida. Se você quiser, a sua vida será melhor amanhã cedo, para não falar agora, que você pode estar aí, do outro lado, já com um pouco de sono. Amanhã de manhã, ao acordar, pense que o seu dia será melhor, porque você vai colocar otimismo no seu dia. Vai dividir regras, pensar em deveres, direitos, vai conversar, não vai mais deixar o barco correr, não vai desistir fácil e nem pensar em fazer as malas e ir embora. Amanhã você vai elucidar as questões da sua vida. Às vezes dizemos, como fulano é brutal, como fulano é isso, como fulano é aquilo e nem percebemos que nós estamos sendo tudo isto também. Que os nossos defeitos estão nos fugindo do controle. Temos de ter muito cuidado com isso. Nossa, como fulano é desagradável. Mas o fulano pode estar, simplesmente, na verdade, devolvendo impensadamente, até inconscientemente, o que entravamos em seu caminho. Pensemos sempre que o Mestre Jesus nos ensinou que tamanha era a força do pensamento que ele perguntava a toda pessoa que ia curar: crês realmente que te posso curar? E se a pessoa respondesse: Senhor, eu tenho certeza. Eu sei que, se quiseres, irás me curar. Então ele respondia: pois eu quero. Fica curado. Vê? A tua fé te curou. Na absoluta certeza de que seremos felizes a partir de hoje, porque faremos os outros felizes, tenhamos a convicção de que podemos ter algo que ninguém nos pode roubar, aquilo que está no mais íntimo de nós, o nosso otimismo, que se traduz na palavra fraterna, amiga, no minuto de silêncio, no momento em que recebemos a agressão mas não revidamos, porque comprovamos que o amanhã, que vem perto, vai trazer a renovação de que necessitamos e a renovação do outro também. Que não tenhamos inimigos, mas pessoas que nos ajudem a avançar, apontando os nossos defeitos. Esses serão os que os outros chamam de inimigos. Porque os amigos são aqueles que justificam até aquilo que fazemos erradamente, mas o inimigo, não, ele vai ali, na ferida, onde nos magoa. Dizemos que até sentimos mágoa, mas realmente, no fundo, sabemos que algo em nós precisa mudar. E mudemos já. Porque o dia de amanhã nos aguarda na pátria dos espíritos. E lá não haverá diplomas de universidades, filhos, pais, pessoas que possam testemunhar a nosso favor. Nossa própria consciência falará. Como num filme que se desatrelará e aparecerá em nossa frente, a nossa vida inteira estará à frente de todos, a nossa própria vista, nos mostrando o que realmente fizemos de nós mesmos. Pensemos nisso. Olhe o lobo mau que desencanou, chegou lá e disse: eu comi vovozinha. De jeito nenhum. E os espíritos mostraram, saindo da sua própria cabeça, a cena em que ele comia a vovozinha. Aí ele pediu para reencarnar como um cachorro, cachorro do caçador que o havia matado. Certo dia vem uma cobra, e, para defender o dono, ele se lança e é picado. Desencarnando dessa maneira, ele pagou com amizade ao caçador e resolveu o seu débito. Quando contamos essa história para as crianças de 4 anos da evangelização, elas costumam dizer: que coisa lógica, tia. Como é que tem alguém que não acredita nisso? E como é que nós, que acreditamos nisso, não vivemos de outra forma? Como é que nós, que sabemos que um dia estaremos do outro lado da vida, mais vivos do que agora, defronte a alguém que acreditou em nós, o nosso mentor espiritual, não pensamos já no que diremos a ele do que foi que fizemos da nossa existência, dos amores que vieram ao nosso encalço? Como é que nós não estamos desde agora iluminando o nosso pensamento e renovando o nosso destino? Nós já estamos correndo contra o tempo. Vamos rápido, porque nós somos, sim, os trabalhadores da última hora. Somos aqueles que esperaram o último vagão para, ainda, se segurarem na pinguela. Vamos desde agora, nos mínimos gestos, mudar. Temos de ser aquelas pessoas que os amigos busquem na hora da aflição. Isso é tão bonito. Ter um amigo que diz: você chegou, agora estou mais tranquilo. Isso é extraordinário, podermos, com a nossa presença, dar uma força, com a nossa simples palavra, no gesto, no bom dia, animar as pessoas e dar aquela sensação de que agora estou bem, porque ele vai me apoiar. Isso é muito importante. Façamos da nossa vida um livro de boas ações. Porque a morte é a grande colecionadora. Ela virá para juntar todas as páginas,
e o que estiver escrito não poderá ser mudado. Pensemos nisso. Juízo, cuidado. Curta a vida, brinque à vontade, mas, juízo. Sabe aquela coisa da avó da gente que dizia, juízo? Pois é. A doutrina espírita nada proíbe, mas conhece o seu limite. 3. AIDS e conduta espírita. Esse tema, AIDS e conduta espírita, remete-nos a muitas outras dificuldades nossas, frustrações, perdas. Embora ano a ano também tenhamos conquistado realizações, não é mesmo? Pessoais, materiais, espirituais, estas as mais importantes. Desde o final do ano de 1995, os cientistas começaram a perceber que não tem como encontrar a cura para a AIDS se não se comunicarem, pois cada um parece ter um pequeno pedaço descoberto que pode colaborar em muito para o descobrimento, se não de uma vacina, pelo menos de medicamentos que possam fazer com que a pessoa portadora do vírus viva por mais tempo. Hoje em dia sabemos tudo sobre AIDS. Fala-se de AIDS nas escolas inclusive, e é muito importante que assim seja, porque há casos de adolescentes vítimas de AIDS. Há tempos um menino de 14 anos foi atendido em nossa casa espírita em total desespero. Ele havia se relacionado sexualmente pela primeira vez com uma moça que era portadora do vírus e se viu contaminado. E como há muita gente, e os espíritos confirmam isso, que ainda pensa que a AIDS só acontece na casa do vizinho, e bem naquele vizinho distante, do final da rua, nunca num próximo quanto menos comigo, é preciso estudarmos cada vez mais, sabermos que pode acontecer, sim, bem perto de nós. É verdade que a maioria das pessoas no mundo ainda morre de fome ou de problemas cardíacos. A AIDS não é a enfermidade que mais mata no mundo, mas ela vem assumindo proporções aterrorizadoras, até porque as pessoas continuam achando que determinados cuidados não são necessários. Só para se ter uma ideia do quadro espantoso, há algum tempo estive doente, de cama. Volta e meia dá-se problema intestinal em muita gente em Brasília. Alguns atribuem sua água ao clima, mas não se sabe ao certo. O fato é que eu tive o meu pedaço também. Tive uma baita diarreia bem no dia do meu aniversário e fiquei de cama mesmo. Não conseguia sair do banheiro. Como moro em frente a um hospital público, para lá me dirigi, às 13h30 da tarde, para o atendimento emergencial. Ao ser atendida, a médica perguntou para mim: "A senhora é casada?" Respondi: "Sou." "Há quanto tempo?" 15 anos. "Tem algum companheiro além do seu marido?" Quando ela me perguntou isso eu fiz aquela cara de indignada. Então ela insistiu: "A senhora tem só o seu marido ou tem outro companheiro?" De indignada eu passei a orgulhosa: "Meu Deus, será que ela me achou tão poderosa assim?" Pensei comigo, juro a vocês, naquele primeiro momento. Mas, depois, ela se explicou: "A senhora me perdoe fazer-lhe tal pergunta, mas eu tenho visto tantas mulheres casadas portadoras do vírus e serem atendidas aqui no hospital que, agora, eu faço sempre essa pergunta." Imaginem vocês que esse é apenas um hospital de Brasília. Em verdade a AIDS tem um grande problema. Ela coloca em descoberto o relacionamento que às vezes existe extraconjugal, que o homem ou a mulher tem. Às vezes um é portador e o outro não. E aí alguma coisa não combina. Em 1977 um irmão de uma amiga minha foi morar na Índia. Ele retornou em 1979, mas, para surpresa dela, que fora buscá-lo no aeroporto, quando ele apareceu na porta do avião estava irreconhecível. De uma magreza espantosa, e havia já uma cadeira de rodas esperando por ele. Da Índia ele escreveu cartas para a família mas nunca havia citado nada. Para eles, aqui, estava tudo bem. Quando ele retornou, 2 anos após haver partido, estava uma sombra do que havia sido. 3 meses depois ele faleceu, no final de 1979, e a própria família pediu aos médicos que fizessem uma autópsia, porque, em final de 79, não havia casos registrados de AIDS no Brasil ainda. O primeiro caso detectado foi na década de 80. Na época da sua morte, os médicos que fizeram a autópsia não souberam determinar o que havia matado o rapaz. Só ficaram impressionados com o nível de destruição interna que ele havia sofrido. Os órgãos internos, rins, fígado, baço, pâncreas,
estavam assim como que atacados pelo que eles achavam ser uma espécime de câncer. Mas era um câncer diferente, porque era como se determinadas partes desses órgãos tivessem desaparecido, se dissolvido dentro do corpo. Os médicos que o atenderam ficaram impressionadíssimos, a ponto de terem hesitado na hora de assinar o atestado de óbito. Um dos clínicos, mais sincero, falou então para minha amiga: olha, nós vamos atestar que o seu irmão morreu de câncer, mas eu tenho certeza que câncer não foi. Só que eu não sei o que foi que atacou o seu irmão nesses 2 anos em que ele esteve fora. Mas, com certeza, ele adquiriu um vírus qualquer, alguma coisa muito violenta atingiu seu organismo e ele não suportou. E assim foi, sem que ele tivesse conseguido nenhum socorro, porque os remédios que ele tomava de nada adiantavam. 2 anos depois, quando, no final de 1981, já surgiam casos de AIDS no Brasil, o mesmo clínico conseguiu entrar em contato com a minha amiga e disse a ela: olha, agora eu tenho quase certeza de que o seu irmão tinha AIDS, mas nós não tínhamos nem a mínima ideia do que seria essa doença naquela época. Quando hoje os pesquisadores afirmam que depois de 1975 já começaram a surgir, em determinados países, os primeiros casos de AIDS, eu me lembro dessa história que aconteceu com o irmão de uma grande amiga. Também me recordo sempre, quando trato desse tema, de um grande amigo, que é portador do vírus da AIDS há 12 anos e que vive muito bem. Na década de 80, quando ele se descobriu contaminado, não deixava os amigos, por exemplo, na casa dele, utilizarem o banheiro que ele utilizava. Nem os doentes e nem mesmo os médicos sabiam, naquela época, o que transmitia a doença. Esse meu amigo não deixava que usássemos nem mesmo um copo que ele havia usado. Como ninguém sabia como é que se transmitia a doença, havia um pânico generalizado. Nós, amigos, nem mesmo costumávamos falar a outras pessoas que ele era portador da enfermidade, porque as pessoas tinham um preconceito absurdo, imenso. Ninguém bebia um copo de água na casa de uma pessoa aidética, como se todos os objetos estivessem impregnados. E hoje já se sabe que o vírus da AIDS é tão frágil que basta um segundo em contato com o ar para ele praticamente morrer. Então não há condição de haver contaminação por beijo, por abraço, pelo suor, sabemos disso. Na década de 80 as pessoas chegaram a evitar as piscinas, porque se dizia que na água da piscina poderia haver contaminação. O que hoje já se comprovou ser um verdadeiro absurdo. O vírus da AIDS é transmitido por meio de sangue contaminado e nas relações sexuais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, desde que a doença foi detectada o número de mulheres contaminadas quadruplicou no mundo todo, a ponto de se prever que, no ano 2000, se não houver cuidado por parte da sociedade, a AIDS poderá vir a ser uma epidemia. Isso porque ainda há aqueles que acham: ah, que bobagem, comigo nunca vai acontecer. Imagine você ter de receber sangue sem saber a procedência. Os bancos de sangue no Brasil e em outros países têm, nisso, uma grande responsabilidade. Para se ter uma ideia, no outro dia o Banco de Sangue do Estado de São Paulo declarou que mais de 40% das pessoas que doam sangue têm seu sangue inutilizado, porque têm doenças no sangue, não somente AIDS, mas também doença de Chagas e hepatite. E muita gente. E aí nós nos questionamos, será que é por causa de hepatite mesmo? É claro que deve existir também, nesses 40%, que é um número alarmante, um percentual alto de portadores de AIDS. Hoje, no Brasil inteiro, é praxe, se alguém vai doar sangue recebe o seu resultado do teste, porque os laboratórios devem fazer esse teste em todo o sangue doado, porque há casos inclusive de crianças que morreram porque receberam transfusões de sangues contaminados. Isso já foi mais comum do que se imagina. É preciso que os profissionais de saúde tenham sempre em mente a responsabilidade deles diante da sociedade. Pensem, às vezes uma pessoa sofre um acidente, chega a um hospital desacordado. Não saberá nem mesmo afirmar que tipagem sanguínea é a sua, quanto mais verificar a procedência do sangue que lhe vai ser doado. Por isso é que hoje em dia eu tenho amigos que somente por terem quebrado a perna já chegam no hospital dizendo: meu pai, minha mãe, minha esposa, fulano de tal vão me doar sangue se eu precisar. Tudo pelo medo de receber sangue contaminado. E tem mesmo aquela história dos espíritas: espírito é fogo,
2. Não. Se eu receber sangue contaminado é porque estava no meu karma receber sangue contaminado. E não é nada disso. Não é porque existe um processo kármico que a AIDS possa sempre ser incluída nesse processo. Se assim fosse, nem precisaríamos tomar os devidos cuidados. Quem tiver de adoecer, vai adoecer e pronto. De forma alguma. O problema das pessoas drogadas é seríssimo. A ponto de várias prefeituras no Brasil afora estarem propondo doarem aos viciados as seringas descartáveis de que eles se utilizam para se picarem. Tem muita gente que critica essa postura, mas a questão é verdadeiramente polêmica. Se, por um lado, essa conduta pode estimular o vício, há que se ver o outro lado. Se os cartuchos não são doados, o viciado vai continuar se picando, só que com agulhas que podem estar contaminadas. Essa é uma questão que nós, como sociedade, oportunamente vamos ser chamados a discutir. Às vezes é muito mais simples doar a agulha e a seringa a um viciado para que ele as utilize do que vir a transformá-lo num ex-viciado, o que seria o desejado, logicamente. Mas há pessoas que nunca conseguem superar o vício. Há um número que consegue, mas após longo tempo, após internações, tratamentos. Então não dá para esperarmos a pessoa se tornar uma adética para, depois, abandonar o vício. Como sociedade, essa é uma questão que, com certeza, nós teremos de discutir. A AIDS nós temos de discutir com os nossos filhos. Um menino indignado, aos 13 anos, disse-me, certa feita, eu não me conformo. Justo na minha época de aproveitar, apareceu a AIDS. E é uma verdade. A vida sexual ativa que a juventude dos dias de hoje encontra tem em seu caminho uma doença que existe e que precisa de toda a nossa atenção. E o grande preconceito que existe com relação à AIDS é realmente esse. É o fato de ela também ser transmitida a outro pelo contato sexual. Não nos indignamos muitas das vezes com a miséria, não nos indignamos com a fome, não nos aterrorizamos com as enfermidades várias que a miséria provoca, mas a AIDS nos horroriza principalmente por causa do fundo de preconceito que, no finalzinho dos nossos corações, ainda existe. Nós, no fundo, ainda acreditamos que a AIDS está ligada à homossexualidade, e já não mais está há muito tempo. Eu tenho um querido amigo, já perdi vários amigos por AIDS, que está muito bem, embora contaminado pelo vírus HIV. Ele nunca teve, por exemplo, o sarcoma de Kaposi, aquelas manchas que surgem por sobre o corpo. E me recordo de um conhecido meu que veio passar uma temporada em Brasília. Com 15 dias que ele havia chegado começou a ter diarreias. E começou a dizer para mim, não sei como você vive nessa cidade, porque eu não consigo me adaptar à água de Brasília. Eu não consigo sair do banheiro desde que cheguei aqui. Nisso, quando olhei para o pescoço dele, vi uma mancha. Comecei a pensar comigo, não vou pensar nada, nada, nada. E um espírito me disse, o nosso irmão é portador do vírus HIV, mas não diga nada, porque ele sabe. E realmente ele faleceu um ano depois. Embora sempre soubesse, ele nunca admitiu que estivesse doente. Mas, por que o medo? O importante é não sermos, do outro lado da vida, considerados suicidas. E o suicida não é só aquele que tem uma vida sexual intensa, desequilibrada, e aquele que acaba contaminado pelo vírus da AIDS. É também aquele que não cuida da saúde que tem. É também aquele que sabe tudo que não pode fazer mas faz. É também aquele que sabe que vem de uma família com problema em determinada área do corpo físico e que abusa exatamente dessa área. E a genética é algo poderosíssimo. A genética é a única coisa que os médicos ainda não conseguem vencer, porque os espíritos nos avisam que, não por acaso, somos filhos dos nossos pais, netos dos nossos avós. Há toda uma linha de energia que forma o nosso corpo físico. E não por acaso. Porque há todo um processo, aí, sim, de escolha nossa, de afinidades que vêm de outras vidas e que nos tornam predispostos a termos determinadas enfermidades. E também é considerado um suicida aquele que, em excesso de velocidade, desencarna. Então nem venham, coitado, desencarnou num acidente de carro, mas era a hora dele. Se a pessoa estava a 200 km por hora é difícil imaginar que aquela era a hora dela e também das outras pessoas que, porventura, estavam envolvidas no acidente. Para se ter uma ideia do quanto a coisa é séria,
Quando José Carlos Passe, o grande corredor de Fórmula 1 que o Brasil teve, desencanou num acidente de avião, ele pôde dar, passado algum tempo, através da mediunidade de Chico Xavier, uma bonita mensagem aos seus filhos, contando que o grande alívio que ele tinha tido fora ter sido um corredor de Fórmula 1, mas não ter desencarnado dentro de um carro de Fórmula 1, mas num desastre de avião, num momento que era o dele realmente. A preleção que ele faz é muito linda. Ele conta que o avião pousou, ele viu o avião pousar, na verdade o avião caiu traço. Saíram os que estavam no avião, ele cumprimentou o piloto, viu que o avião estava no meio de uma mata e ele disse a ele: "Nossa, mas você é mesmo um grande piloto. Como foi que você conseguiu, naquela pane toda que teve o avião, trazê-lo à terra com segurança?" Nisso eles escutaram um barulho e, do meio da mata, saiu um grupo de pessoas. Para sua surpresa, a pessoa que liderava esse grupo, ele conta, era o seu próprio pai, que havia morrido há 15 anos. Aí já dá para se perceber que aconteceu alguma coisa com o avião em que se estava, não? Vendo o pai, ele adormeceu. Ali já estava a equipe desencanada pronta para receber aquelas pessoas. Às vezes nós perdemos um parente num acidente muito grave e ficamos nos torturando em pensamentos: meu Deus, quando o avião explodiu, o que será que ele sentiu? Lembremos-nos de que Deus é misericordioso demais para com as pessoas que morrem em grandes acidentes. As vítimas, em geral, são protegidas de todo o processo. Várias pessoas que morreram em acidentes aéreos contam, após terem desencarnado, que escutaram apenas um barulho e que, depois, como que adormeceram. Elas adormecem mesmo. Lembram-se da Challenger, a nave que explodiu em 1986, que subiu com 9 astronautas, sendo que uma era professora. Foi um fato inesquecível, porque, pela primeira vez, uma pessoa comum, no caso, a professora, havia sido admitida entre os astronautas. Quando a nave levantou-se, de repente, diante de toda a multidão, explodiu. Bem, naquele episódio os espíritos contaram que logo que os astronautas entraram na nave e receberam todos os comandos da NASA, sentiram um sono, uma sonolência. Já era a ação dos espíritos. Os espíritos sabiam que a nave não suportaria sair da atmosfera terrestre, porque estava com um defeito que os técnicos haviam deixado passar. Então uma névoa muito branca começou a tomar conta do lugar onde a tripulação estava sentada. Eles começaram a tentar falar uns com os outros sobre o que estavam vendo, sobre aquela névoa muito branca circulando dentro da nave, mas já não conseguiam. Na verdade, naqueles instantes que precediam a grande explosão, eles já estavam sendo adormecidos para serem retirados. Quando a nave explodiu com os seus corpos, os espíritos, as almas eternas que nunca se acabam, já não estavam mais ali. Eles já haviam sido retirados pelo plano espiritual. Existe essa beleza de desencarne. Não é sempre aquela coisa horrível de a gente se ver em pedaços. Nada disso. Só se tivermos tido uma vida tão conturbada, tivermos sido pessoas tão ruins que não tenhamos merecimento para termos um desencarne tranquilo. Mas mesmo a pessoa mais abjeta tem sempre um amigo espiritual, uma pessoa que velará por ela sempre, um amigo que ela angariou num momento de ternura que teve. E essa pessoa caridosa há de estar lá por perto, no instante do desencarne. É fundamental imaginar que, quando a pessoa é a portadora de uma enfermidade como a AIDS, a morte, na verdade, acontece quando ela não é aceita pelos outros. É quando ela é discriminada dentro da própria casa, quando, discretamente, jogamos fora a colher que ela usou, quando nos negamos a emprestar a ela uma toalha devido ao receio de ali ficar alguma coisa. Quando o meu amigo que tem AIDS há 12 anos mudou-se para Minas Gerais para ficar junto da família, por recomendação do médico dele, sabe qual foi a última coisa que ele me disse, na hora da despedida? Ele me agradeceu por eu nunca ter impedido que a minha filha, que, quando eu soube que ele era um portador do HIV, era bem pequena, se sentasse no colo dele. Nessa ocasião ele me contou que, indo à casa de seu melhor amigo, em sua última viagem a Minas, ficara sabendo que a notícia de que ele estava doente chegara antes dele. Quando ele foi então à casa desse amigo de infância, o grande amigo, este o aguardava na porta da casa e não o convidou para entrar. E lhe disse claramente: eu tenho mulher e 2 filhos. Você tem AIDS, eu não posso permitir que você entre em nossa casa.
Já imaginaram uma situação dessas? O preconceito é algo seríssimo. Esse é apenas um episódio que aconteceu, mas outros acontecem, dia a dia, em todos os lugares. Todos nós estamos sujeitos a virmos, um dia, ser um portador do vírus da AIDS, por diversos motivos. Nesta vida, estamos sujeitos a, até mesmo, como já aconteceu, pegarmos um resultado errado de exame e sentirmos na pele todo o preconceito que um soropositivo vivencia. Quanta gente boa, que a gente adora, de quem a gente frequenta a casa, é portador do vírus e a gente nem sonha. Não está escrito na testa de ninguém sou soropositivo. Nem sempre se emagrece. Tem gente que morre gordinho e portador do vírus e... O que precisa ser mudado em nós, espíritas, que temos tanto amor a essa doutrina que libertou as nossas almas, é a nossa própria visão de vida. Precisamos fazer ver que nada acontece por acaso, que a beleza da vida permanece e que vamos colher amanhã, talvez numa outra existência, esses frutos que queremos tanto de felicidade, que ainda não podem ser nossos. Diante de grandes provas, como a AIDS, sejamos espíritas. Com paciência, com resignação, seguindo, por exemplo, o modelo de Madre Teresa de Calcutá, que sempre lidou com a miséria, tendo sido fundadora de missões em sua terra e em todas as partes do mundo, abraçando a fome, a miséria, o preconceito, as pessoas cruéis e as pessoas necessitadas principalmente. Madre Teresa fundou nos Estados Unidos, num dos bairros mais mal afamados de Nova York, o primeiro abrigo para portadores de HIV. Junto com ela foram as irmãs mais jovens da sua ordem. E Madre levou-as porque elas tinham saúde, tinham disposição para o trabalho, tinham o entusiasmo da juventude para tratarem das pessoas enfermas. Um dos primeiros aidéticos que chegou ao abrigo de Madre Teresa foi um rabino, judeu obviamente, homossexual, que escondia de toda a sua família a sua condição. O sonho dele era voltar a Jerusalém e morrer lá, mas ele ficara tão mal que só conseguira chegar ao abrigo, em Nova York, onde estava Madre Teresa de Calcutá. Quando ela viu que ele morreria, após todas as tentativas de reanimá-lo, que ele piorava cada vez mais, teve toxoplasmose, perdeu a visão de um olho traço. Quando Madre Teresa percebeu, com a sua visão espiritual maravilhosa, que aquela seria a última noite daquele homem, ela, enquanto ele dormia naquela última noite sua na terra, resolveu fazer a ele uma surpresa, e quando ele acordou na sua última manhã de encarnado, com surpresa olhou para as paredes do seu pequeno quarto e viu que ela tinha forrado, durante a noite, todas as paredes com fotos lindas de Jerusalém. Imaginem um rabino acordando naquela cama humilde e se deparando com as paredes inteirinhas forradas com fotografias maravilhosas da terra de seus pais, que ele nunca mais veria. Ele, emocionado ao perceber que ela passara a noite pregando nas paredes aquelas fotos, segurou a mão dela, passou a olhar por todo o recinto e disse à madre e às irmãs que a acompanhavam: "Vocês estão muito além do amor. Vocês conseguiram amar mais do que o próprio amor é capaz." E morreu. Os médicos que pesquisam juntos, desde a década de 80, o vírus da AIDS, escreveram um livro, intitulado Muito Além do Amor, livro extraordinário que narra a história de Madre Teresa de Calcutá junto aos aidéticos e a luta de médicos e cientistas também. Quanta gente amorosa, é solidária, é meiga. Quanta gente já está construindo o paraíso aqui na Terra mesmo. E nós, muitas vezes, nem percebemos. É preciso que façamos também a nossa parte, porque, como espíritas, temos uma responsabilidade muito grande. E é preciso que estejamos cada vez mais conscientes de que não são as paredes da casa espírita que escolhemos para frequentar que nos tornam espíritas, mas o nosso próprio coração, que vai servir, que nunca vai desanimar. Porque ser espírita no dia a dia que é. Um dia, quem sabe, não mais haverá templos religiosos, como Jesus disse. Meu Pai será adorado em espírito e verdade no coração do homem. Cada um de nós vai levar muito aceso o Deus que existe em nosso interior. Precisamos exercitar esses dons de Deus desde agora. Precisamos desde agora acreditar em nós mesmos, acreditar nessa força que vem do alto e que nos emula, que nos leva para frente. Estejamos plenos em fé nos últimos anos deste milênio. Nós estamos vivendo numa época que é muito diferente da época que foi dos nossos avós, dos nossos pais.
Antigamente os valores eram impostos pela própria sociedade, que se organizava de determinada forma. Nossos avós e pais não tiveram conosco nenhum diálogo. Diziam-nos, vai ser assim. E realmente era do jeito deles. Agora parece ser mais difícil viver, porque a sociedade, aparentemente, perdeu os valores que tinha, o que não é bem verdade. Esses valores estão em nossos corações, e caberá a cada um de nós revivá-los, não simplesmente para transmiti-los aos nossos filhos, aqueles que virão depois de nós, mas para reformarmos as nossas próprias atitudes, fazendo dos anos que virão anos de muita descoberta, anos que permitirão a nós, sem dúvida, vermos o mundo mudar muito, firmando-se a noção de espiritualidade. Na década de 70 o Dr. Bezerra de Menezes já dizia que em nossa casa espírita que seria necessário buscarmos o lado espiritual da vida, tamanhas as provas que teríamos e as dificuldades dos dias que viriam, porque estamos no resgate final. Somos os chamados da última hora e estamos vivendo na Terra um momento em que bilhões de almas desencarnadas gostariam de estar vivendo. No corpo físico nós temos a oportunidade de mudar o nosso destino para toda a eternidade, mas, infelizmente, por termos o nosso livre-arbítrio, muitas vezes mudamos o nosso destino para pior. Que Jesus seja o nosso grande amigo dos anos que virão. Que seja Ele o condutor das nossas almas e que saibamos viver sem nenhum pedantismo, sem nenhum excesso, sem nenhuma vigilância, sem nenhum fanatismo por qualquer doutrina religiosa. Vamos fazer ver em nós uma pessoa modificada para o melhor. E essa será a maior propaganda que poderemos fazer ou da doutrina espírita ou das ideias que nós temos. Façamos com que as pessoas percebam que estamos serenos, amigos, confiantes, solidários. Que estamos preocupados com o outro, na grande alegria de estarmos unidos buscando sempre o melhor. Se todos nós nos mentalizarmos positivamente, seremos todos um pouco mais encorajados diante dos embates. Estarão sempre conosco os mentores muito amados, nos amparando. Sejamos confiantes, porque há muito a realizar. Se fôssemos almas purificadas, talvez a desencarnação nos aguardasse como um prêmio, mas estamos ainda longe disso. Um amigo meu, quando leu uma mensagem extraordinária de Emmanuel que relata que nenhum cristão que morreu nas arenas sentiu as patas dos animais sobre eles, porque seus espíritos eram retirados antes do corpo físico ser atingido, comentou pitorescamente, mas porque ninguém avisou isso a mim naquela época. Se eu soubesse que não doía nada, eu não teria renegado a Jesus. Eu ia lá firme e forte. Mas eu dei para trás porque era violento encontrar um leão pela frente. E realmente, se hoje houvesse perseguição contra a doutrina espírita, quem de nós afirmaria com convicção, eu sou espírita mesmo? E diria para o leão, vem. As mulheres cristãs entravam com os filhos nas arenas e as romanas ficavam revoltadas. Chegavam a dizer que as mulheres cristãs não tinham coração. Eram monstros, porque morriam com os filhos. E as mulheres cristãs chegavam à porta das arenas e diziam, até daqui a pouco, tamanha a certeza que tinham de que só o corpo físico pereceria. Quem seria capaz de fazer isso hoje? Tenho certeza de que cada um de nós acabaria fazendo, não é? Nós conseguiríamos. Quem já assistiu Covardies, bem, sabe do que estou falando. Estes são filmes épicos, mas assim o são porque trazem essa beleza da fé, não é verdade? A fé que não titubeia. Creio que a única coisa de que posso invejar em alguém é da fé que não titubeia, que não conhece medo. Era uma coisa impressionante, não era? Encarar a própria morte de frente, agradecendo, porque se sabia que se estava dando a vida por Jesus. Foram momentos extraordinários. E aquela foi uma época que se acabou. Os primeiros cristãos que deram sua vida como testemunho de fé nunca mais precisaram voltar à terra. Eles quitaram tudo que havia contra eles, porque o resgate foi severo. Para o nosso alívio, uma vez Chico Xavier perguntou a Emmanuel se ainda haveria perseguições por motivo religioso aqui na Terra, e Emmanuel falou que ele não se preocupasse que nunca mais haveria arenas. E, diríamos nós, quem dera houvesse. Porque, agora, a arena está dentro de nós. E esta é muito mais difícil de ser vencida. Esta é a verdade. Há dias em que estamos no auge do Evangelho, mas há dias em que a gente diz coisas que, ao final, paramos e pensamos, meu Deus, como pude? Eu,
que sou espírita. Sejamos cada vez mais espíritas, porque isso quer dizer sermos cada vez mais cristãos. Amemos a Jesus no nosso próximo mais próximo, mesmo aquele que está de costas para nós. Vamos a ele. Jesus nos afirmou: se alguém lhe pede a túnica, dá também a capa. Se lhe pede para andar um passo, anda 2.000. Sempre nos incentivando a fazer mais. E, na estrada de Emaús, quando os apóstolos, amedrontados, viram que o homem que caminhava com eles incentivando-os era o próprio Cristo, que já havia sido crucificado, pediram: Senhor, fica conosco, com medo do que ainda viria. Jesus os tranquilizou, dizendo que era preciso agora que caminhassem, protestando as lições que haviam recebido, colocando-as em prática dia a dia. E nós, que estamos vivendo a nossa estrada de Emaús, porque Jesus vai lá na frente, e nós, tropegos, seguimos atrás, fazendo a nossa caminhada, não tenhamos receio algum. Se todos os dias de nossa vida nós agradecêssemos a Deus, se entregássemos a nossa vida, os nossos anseios nas mãos de Deus, tenho a certeza de que seríamos sempre felizes, ainda que os nossos sonhos não se realizassem. Ainda aí nós entenderíamos a intervenção maravilhosa de Deus no nosso destino. Que, mesmo defronte à dor de uma doença como a AIDS, sejamos espíritas como jamais fomos, com a consciência tranquila e com a certeza absoluta de que tudo o que fizermos por nós e pelo outro é o melhor que a nossa pequenez ainda consegue fazer. Mas façamos. Que possamos esquecer todo o mal e até amar aqueles que não se afinizam conosco. Jesus nos afirmou que nos lançaria desafios porque tinha a certeza de que um dia, passados muitos anos, nós teríamos condições de vencer esses desafios. Esse é o momento. É o momento no qual a nossa alma está vivendo a separação do joio e do trigo. Por isso as provas são tão grandes, por isso as perdas parecem severas. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis para, em definitivo, nos aliarmos à causa do bem. Esqueçamos a mesquinharia, a pequenez, as bobagens que nos tiram o equilíbrio e pensemos no amor maior que tudo cobre, que tudo entende, que por tudo sabe esperar. Dediquemos todo o nosso amor àquelas pessoas que perderam a fé. Emmanuel diz que essas são as únicas pessoas que conhecem o único gênero de morte que pode existir, a de não crer mais. Aí realmente se está morto. Porque não existe morte, mas aquele que perdeu a fé vive um gênero de morte. Que todos possam entender que, muitas vezes, as enfermidades surgem para abrirem caminho a uma cura espiritual que precisa ser observada, precisa ser concluída. Por isso Jesus foi procurado por milhões, mas a poucos curou. Curou apenas aqueles que, percebia, já tinham aprendido a lição. Quantos milhares de cegos devem ter buscado Jesus? Mas ele curou determinados. E sempre afirmava: vê, a tua fé te curou. Querendo nos mostrar que em nossas mãos, em nosso coração, estava a receita do bem viver. Que façamos os outros felizes. E esta nos seja a maior de todas as felicidades, aquela que ninguém vai tirar de nós. Falo sério. Às vezes é por um sorriso dado que, do outro lado da vida, você se salva. Já imaginou? Você chega lá do outro lado da vida, seu mentor busca no seu caderno uma boa ação praticada. E nada. Aí ele já está quase fechando o livro. Meu filho, você não tem jeito e ai, eis que pula um papelzinho. O mentor pega e vê que algum espírito anotou que, num dia X lá da sua vida de encarnado, você deu um sorriso para uma pessoa que, naquele momento, precisava. E isso determina o seu futuro. Não é pra rir não, hein? Daqui a 100 anos, quando já estivermos do lado de lá e nos encontrarmos, vocês ainda vão me dizer, mas era tudo verdade o que você dizia. E é isso mesmo. Às vezes é só um sorriso ou um eu te amo na hora certa. Valerium, através de Chico Xavier, conta-nos a história de um homem tremendamente cruel e extremamente rico que só fazia maldades. Um dia estava ele comendo numa taberna e havia um menino à porta com fome, pedindo-lhe o resto da sua comida. Ele nem olhava para o garoto, mas o último pedaço do pão da sua refeição estava um pouco endurecido e ele, então, displicentemente, sem nem ao menos olhar para o garoto, jogou no chão aquele pedaço de pão que não queria mais. O menino avançou sobre o pão e o comeu. Anos depois o homem desencarnou. No mundo espiritual sofreu horrores,
porque os espíritos amigos não conseguiam encontrar uma coisa boa que ele tivesse feito na terra. Mas, na região de sombra onde ele estava, ele podia ver, de vez em quando, aparecer uma pequena estrela como que guiando o seu caminho na escuridão. Ele estava tão enlouquecido que não conseguia nem mesmo perceber o que seria aquilo. Tempos depois ele foi socorrido e os espíritos então lhe contaram que a estrela que ele via de vez em quando brilhar era a prece diária que o menino, a quem ele jogara o pão duro, hoje já o homem feito, fazia por ele. Diariamente o menino, hoje um adulto casado, agradecia a ele pelo pedaço de pão que ele havia lhe atirado. E esse homem, em lágrimas, ao perceber que o pão duro havia sido a única caridade que ele havia feito, pede a permissão para voltar como filho, como o primeiro filho daquele que havia sido a estrela em seu caminho. Graças a Deus. 4. Espiritismo e a prevenção do suicídio. O nosso tema agora é o Espiritismo e a prevenção do suicídio. Não por acaso incluímos esse tema. O número de suicídios tem aumentado tremendamente no nosso país e, principalmente, em Brasília. A imprensa fez um levantamento desde o início do ano de 1995 até o início de 96 e alguns jornalistas comentavam comigo que haviam ficado estarrecidos com o número de possíveis suicídios que ocorrem em nossa cidade e também com o número de famílias que enterram seus parentes escondendo de todo mundo que a pessoa se matou. Eles ficaram impressionados exatamente com esse outro dado, com o fato de se enterrar a pessoa e se alegar uma desculpa qualquer para a sua morte. Mas dá para entender, quando uma pessoa se suicida, no fundo toda a família e todos os amigos sentem-se um pouco fracassados, porque é como se nós tivéssemos faltado com aquela pessoa em seu momento mais difícil e mais solitário, naquele momento em que ela achou que a morte seria a única solução para os seus problemas. Eu tenho um amigo bastante endividado que, no outro dia, disse para mim, mas, sabe, eu comecei a pensar. Se eu morresse seria a solução, porque eles não podem cobrar dos meus filhos as minhas dívidas. Então eu lhe falei, eu não acredito que você, espírita, esteja pensando nisso. E ele me respondeu, não. Suicidar não tenho coragem, mas, assim, morrer. Então eu perguntei, ué, como é que você vai fazer? Vai ser um processo longo, porque até para ficar doente demora um pouco. Você está com 46 anos, numa ótima. Mas daí eu fiquei pensado como as coisas erradas que nós fazemos podem nos afetar profundamente mais tarde, nos acovardando perante as consequências. E, ao contrário das pessoas que dizem eu acho o suicida um corajoso, porque eu jamais teria coragem de me matar, os espíritos dizem que o suicida é sempre um covarde. Sempre. O suicídio é um dos dois crimes que jamais conseguiremos explicar no mundo espiritual aos nossos mentores, o outro é o aborto. E, desde sempre, desde quando a doutrina espírita foi codificada por Kardec, já havia manifestações relatando sobre almas suicidas, as almas mais sofredoras que poderemos encontrar no mundo espiritual. Sempre houve uma noção errônea de que não se devia orar pelos suicidas. Durante anos, séculos, a Igreja, por exemplo, agiu assim. E chegou a proibir missas em favor de almas suicidas. Na doutrina espírita, muita gente, antigamente, dizia, não faço prece para suicida porque isso atrai o suicida para junto da gente, o que já é um grande erro, porque o suicida não pode ficar 24 horas ao lado de ninguém, permanentemente, porque, senão, ele leva a pessoa também ao suicídio, tamanha a emanação fluídica que parte dele. Na verdade você não pode chegar na sua casa espírita e dizer, tire esse suicida que está junto de mim há uma semana. Não é suicida. Porque ele não suporta, nós não suportaríamos e ele não tem condições de ficar com ninguém o tempo todo, porque o suicida, invariavelmente, e atraído, é imantado de volta ou ao cemitério onde seu corpo está enterrado ou às fixações mentais do seu próprio gesto do suicídio. Em O Céu e o Inferno nós vamos encontrar relatos de almas suicidas que se manifestaram durante os estudos feitos por Kardec, falando dos seus momentos na hora do suicídio e após. São relatos emocionantes de pessoas que, por exemplo, cortaram os pulsos em banheira, o sangue encheu a banheira e a pessoa foi sufocada pelo próprio sangue misturado à água. Ali está relatado todo o desespero de alguém que se mata para deixar de viver e tem a surpresa de continuar vivo,
percebendo que apenas conseguiram aniquilar o corpo físico, simplesmente uma casca temporária do nosso processo evolutivo. E o choque é tremendo. A tal ponto que os espíritos dizem que o suicida enlouquece, estando desencarnado. Por isso lidar com almas suicidas é dificílimo, é preciso um grande estudo, muito treino, porque são almas dementadas, completamente fora da razão. E elas começam a perder a razão quando, ainda na Terra, começam a acariciar a ideia do suicídio. Quem já não teve um amigo que vivia alardeando toda semana, essa semana eu me mato. E fica velho de tanto que vive, porque vive dizendo que vai se matar e não se mata. Mas há aquele que não diz nada. E se torna um suicida. Isso é muito comum. Às vezes não deixa uma carta, ou nem um pequeno bilhete. Há almas sensíveis, de artistas, por exemplo, que não suportam o que as almas mais fortes aguentam. Como aconteceu com o grande compositor Torquato Neto, que, na década de 70, entrou no banheiro, abriu o gás e deixou um bilhete para a família, apenas escrevendo, "Pra mim, chega." Ele se suicidou dessa forma. Era um homem de raro talento, mas não conseguiu suportar os períodos de sensibilidade profunda que às vezes atravessava e que o levavam à depressão. Uma amiga minha conta que, tendo a irmã se suicidado, ela o fez num dia em que a mãe era especialmente feliz. Naquele dia ela estava bem. Atravessava uma depressão porque terminara o seu casamento, mas, naquele dia, mostrava-se tão bem que a mãe das duas resolveu sair. Disse: "Olha, você está tão bem que eu vou até a casa da sua avó." E então ela respondeu: "Vá, mamãe, fique tranquila, porque eu vou à casa de uma amiga passar o final de semana." A mãe então disse: "Bem, se você vai para a casa dessa amiga, eu aproveito para passar o final de semana em casa de sua avó, e dou uma assistência a ela." "Mas que ótimo, mamãe." "Então, está resolvido." Foi a resposta da irmã de minha amiga. 2 dias depois, quando a mãe retornou à casa, encontrou o cadáver da moça no banheiro, e o legista afirmou que ela se suicidara, abrindo o gás, poucos minutos após a mãe ter saído. E a mãe nunca conseguiu se perdoar porque, naquele dia, acreditou na alegria que a filha manifestava. Os espíritos nos dizem que, quando uma alma acalenta a ideia do suicídio, é óbvio, ela não está só. Ela passa por um processo de influência espiritual negativa, inimigos do passado, desencarnados, a assediam, e, como a cobra fascina o rato, ela começa a se sentir hipnotizada pela ideia da morte. Eles nos contam que muitos suicidas querem, no último instante, retroceder e já não conseguem. Por isso é muito comum encontrar a pessoa suicida, por exemplo, quando ela se pendura numa corda, com as mãos sobre a corda, na tentativa última de afrouxá-la do pescoço. E o que acarreta isso, no mundo espiritual? Como no instante do suicídio o suicida bloqueia o acesso ao seu corpo físico de oxigênio, no caso do sufocamento, forma-se na sua testa, no seu perispírito, uma nuvem, como se fosse assim uma pancada muito forte, que assinala o rompimento do seu cérebro por falta de oxigênio. E, numa próxima encarnação, quando ele for planejar o seu retorno à Terra, porque isso é inevitável a todos no processo evolutivo, e ao suicida ainda mais, lá estará a mancha no seu perispírito, pretextando que ele não terá o cérebro perfeito em sua próxima encarnação, após o suicídio. Há um livro, O Martírio dos Suicidas, que trata do assunto. Foi uma das primeiras obras espíritas de que se teve notícia. Mas, ainda na década de 40 surgiu uma outra obra que se tornaria clássica e ainda imbatível sobre suicídio, sobre o estudo das mais diversas formas de suicídio, que é Memórias de um Suicida. Esse livro é extraordinário, é um mapa da espiritualidade. E o incrível na obra não é só que Camilo Castelo Branco, esse grande escritor português, descreve a sua própria tragédia, mas também a descrição que ele fez da tragédia de amigos que ele encontrou no auge da desgraça, e a trajetória que todos fizeram depois, no Hospital Maria de Nazaré. Camilo nos conta que é tão injustificável o gesto do suicídio que, mesmo sendo socorridos nos hospitais, os suicidas, ao olharem pelas janelas, percebem que não há cores na natureza que os seca, tudo é branco, como se uma neve permanente ali estivesse, cobrindo as flores, as árvores. E mais tarde ele veio a saber que, como todo o ambiente no mundo espiritual,
O ambiente que circunda os hospitais que abrigam suicidas também é uma criação das mentes que ali estão. Como o suicida é uma alma altamente sofredora, ele se esquece do calor do sol, da beleza